situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Buenos dias, é bom dia porque nós estamos a gravar na segunda de manhã e curiosamente eu venho de férias e o Tiago vai agora de férias. Eu já vou falando das suas férias. Já? Já, mas só mais lá para a frente, numa das rubricas. Ok, é sério? É. Ok, uma surpresa. E nós hoje temos connosco hoje o grande Zeca. O Zeca não tem micro, não vai falar, não é como o Tiago, mas o Zeca também é... Ele diz que não quer aparecer, o Zeca, mas está aqui a cuidar do nosso som e da nossa imagem. Exatamente. Mas são personalidades diferentes, porque o Tiago gosta mais de aparecer. O Tiago, por ele, se fosse ele a decidir, ele já estava aqui sentado connosco. Não é? É protagonismo. É cedo de protagonismo. É. O Zeca acho que é mais humilde. O Zeca é mais pacato. É. Ora bem, nosso fogaceirito. O nosso fogaceiro, vizinho, meu vizinho. Olha, verdade. E nós vamos então começar. Este é o antepenúltimo episódio. É o antepenúltimo. Antepenúltimo episódio da temporada. A malta a pensar, graças a Deus, já estava farto de ouvir estes gajos, ou achas que não? Não obrigamos ninguém, não é? Não é verdade. Ora bem, e nós, para este tema do antepenúltimo episódio, vamos falar, obviamente, da luta pelo título, que ficou mais engraçada. Pensei que íamos falar dos Coldplay. Não vamos falar dos Coldplay, não é? Zeca, obrigado. Foste ver os Coldplay? Eu agradeço que não. E tu? Não, amigo. Também não fui. Estive fora, né? Mas além de nós foram 4 dias, também é verdade, podia ter ido além de nós 3, não sei se sai muito mais gente que não tenha ido. Mas é curioso que ainda por cima houve Desert e Excesso também e Coldplay. Agora, os Desert também deram vários concertos. Não, está bom, olha, para poupar dinheiro está fixe. Para poupar dinheiro está porra. E a Portugal inteiro foi a todos esses concertos. Eu teria de ver os Coldplay, mas eles acabaram em 2003. Os que eu gostava. Os 2 primeiros álbuns são muito bons. Siga. Ora bem, falando da luta é o desafio da semana, digam-nos no Twitter se concordam ou se discordam em relação ao este episódio não há bilhetes. Não há bilhetes. É só um desafio, pronto. É só porque sim. Mas lamentamos, já sabemos que muitos vieram à procura de deixa ver se os gajos oferecem bilhetes para os jogos do título. Não há. Não tivemos autorização desta vez e por isso, se quiserem ouvir-nos, é mesmo porque gostam de nós. Exatamente. Ora bem, vamos então começar agora sim. Vamos para a luta do título que ficou mais curiosa, né? Mais engraçada. Ou achas que já está feitinho? Apesar do empate. Acho que sim. Acho que teria ficado ainda mais curiosa se não tivesse havido golo nos descontos, não é? E se o Sporting tivesse ganho, não apenas ficava a luta mais amassada, porque basicamente, em termos realísticos, é a diferença entre o Benfica entrar com o empate a servir, porque serve, não é? O Porto não vai ganhar 11-0 ao Vitória, ou então o Benfica a entrar em campo a precisar de marcar golos. Portanto, esse é um aspecto que animicamente é bem diferente. Não duvido que o Benfica vai entrar forte no último jogo, não acredito que deixe escapar o título. Vai ter um estádio cheio. Acho que é daqueles jogos que um clube grande em Portugal, o Benfica e o Porto nunca deixariam que isso acontecesse nesse último jogo. Portanto, esse último gol, se não tivesse acontecido, também teria sido interessante para a festa, para a luta pela Champions. Assim, acabou com essa luta pela Champions, o Braga já lá está. Permite aqui ao Braga... Mérito, diga-se, não é? Sim, com mérito. Sim, o Braga faz melhor época que o Sporting, sem dúvida. O Sporting, se tivesse feito nos jogos... mais nos jogos contra o Benfica. Eu ia dizer nos jogos grandes, mas nos jogos contra o Porto, no Dragão. Enfim, não houve qualquer assunto. Também foi naquele pós-saída do Mateus Nunes. Foi 3-0, não foi? Foi 3-0 sem contestação, uma expulsão também. Depois... Em casa acordou tarde também, enfim, podia ter feito melhor. Acho que contra o Benfica já foi um Sporting claramente a bater-se bem e se tivesse jogado desta forma ligada durante mais encontros no campeonato, teria feito uma classificação diferente. Mas voltamos à luta pelo título e na luta pelo título, sinceramente, acho que a coisa está praticamente encaminhada para o Benfica. Teria que ser preciso algo
completamente improvável. O Santa Clara acho que ganhou uma vez na Luz, que foi nos tempos do Covid ou foi antes, já não sei. Foi 4-3, lembro que foi 4-3. Na altura, não foi aquele jogo que até ficou muito escaldado a Bruno Lage? Não foi nesse jogo? Pois é isso, eu acho que foi Foi vitória, eu não sei se foi empate. Foi no verão do Covid, eu acho que foi. Ficou 4-3 para o Santa Clara, isso eu tenho a certeza. E foi a única vez que o Santa Clara pontuou na Luz. Portanto, todas as outras... Pós-Covid já não é... Desculpa. Não, Covid com o estádio vazio. Eu tenho ideia que foi. Bem, não interessa. Eu tinha a ideia que tinha sido na altura do Bruno Lage e que aquele jogo até queimou bastante o Bruno Lage. Lembro-me que ainda era o Santa Clara de João Henriques. Pois, e o Bruno Lage faz o período de Covid. Depois acaba a época, não acaba a época porque nos últimos jogos ele é despedido depois da derrota no Marítimo e depois é o Nelson Veríssimo que faz aquele final de temporada com o jogo nas Aves que até lança o Gonçalo Ramos e ele marca 2 golos. E depois a final da Taça contra o Porto em Coimbra, também à porta fechada. Acho que foi mais ou menos isto. E eu tenho quase certeza que foi nessa temporada. Mas pronto, além de ser um Santa Clara que não tem os argumentos dessa altura, é um Santa Clara já despromovido e vai ser um estádio completamente cheio, completamente ligado para empurrar a equipa para ser campeã. Acho que é... Nós chegarmos à última jornada com isto por decidir aponta 2 coisas. Os primeiros 2 terços da época do Benfica são fabulosos, são muito bons em termos de resultados, em termos de campeonato, em termos de regularidade, são praticamente perfeitos. Tirando aquelas 2 idas ao Minho, Guimarães e Braga, correu tudo bem. E mostra-nos também, por outro lado, que eu acho que só o Porto é que conseguiria, numa fase tão adiantada, com tão poucas hipóteses, conseguiria manter ali manter-se ligado, porque eu acho que o Porto tem jogado de uma forma bastante sofrida. Sim, este jogo concordo. Nem foi dos piores, mas os últimos jogos em casa, contra o Santa Clara, contra o Casa Pia, jogos muito pouco conseguidos da equipa. É uma equipa que depois, através da capacidade que tem de ser intensa, de empurrar os adversários lá para trás e muito galvanizada também pelos adeptos, consegue nos últimos minutos sempre ser ali mais intensa. Mas tem sido um Porto em muito subrendimento em termos futebolísticos. Já lá vai há algum tempo a melhor fase da época da equipa a jogar futebol. Por isso, só um clube e uma equipa com uma enorme alma, e acho que aí Sérgio Conceição... Atitude competitiva, não é? Está muito acima, é que permite que o Porto seja competitivo até ao fim, num campeonato que esteve durante grande parte do tempo praticamente perdido, não é? Sobretudo ali antes da paragem das seleções, em que o Porto empata em Braga. Falar nisso, paragem de seleções, mas mais pós-mundial. Achas que o Benfica foi outro Benfica depois do Mundial? Não acho que tenha sido depois do Mundial. Até porque depois do Mundial o Benfica ainda teve bastante regularidade. Cai na taça num jogo, digamos, polémico contra o Braga. Consegue na Champions fazer bons jogos, tirando o jogo em casa contra o Inter. Tudo o resto, os 2 jogos contra o Bruges, mesmo o jogo em Milão é um jogo bem conseguido do Benfica. Portanto, acho que não é depois disso. O Benfica tem um reflexo as tais paragens. Acho que é o aspecto que o Benfica tem que corrigir mais para a próxima temporada. Perceber até que ponto é que não deve ser feita uma gestão diferente. Eu não vou nas carneiradas de que os jogadores não deviam ter ido uma semana de férias. Não acho nada disso e até aplaudo essa decisão do Roger Schmidt. É depois perceber gerir a coisa de outra maneira. Mas comparativamente aos níveis pré-mundial, o Benfica estava a jogar mesmo muito bem, não é? E há jogadores mais que entraram ali. Menos... O Rafa durante um período esteve muito abaixo, o próprio João Mário. Mas olha que eu tenho visto os últimos jogos do Benfica, tirando esta primeira parte contra o Sporting, que é muito má, os últimos jogos do Benfica já são outra vez nesse nível. A meu ver, o jogo contra o Braga, o 1-0 acho que é curto para o que o Benfica fez, e lisonjeiro para o que o Braga não fez. Depois, o jogo em Portimão
é um jogaço do Benfica também, a desmontar ali uma equipa que estava preparada para fechar em autocarro. Tirando esta primeira parte contra o Sporting, acho que o Benfica tem crescido outra vez e já se tem aproximado desse nível, que tem a ver com os jogadores estarem em melhor ou menor forma, não é? O Rafa, o João Mário, próprio Gonçalo Ramos, Sim, que mas já não está com a mesma veia goleadora, está cansado, é um jogador que está cansado. O Musa tem entrado muito bem, mas o Benfica não deixa, já dissemos isso várias vezes, o Benfica não deixa de ter um plantel curto em termos de soluções, não é? E os 2 investimentos grandes que existiram em janeiro, está mais do que visto, não era para esta temporada. Por isso, acho que muito fez o Benfica, porque se recuarmos um ano, alguma vez diríamos que o meio-campo do Benfica nesta altura seria o João Neves, um miúdo de 18 anos, que é um craque, ou acho que tem muita personalidade. e o Chiquinho. Alguma vez diríamos que este ia ser o meio-campo do Benfica? Muito menos. Alguma vez diríamos que com este meio-campo o Benfica estaria prestes a ser campeão? Portanto, não é um clube, não é uma equipa que tenha grandes soluções, vai tentando encontrar essas soluções, mas não comungo nessa ideia de que o Benfica tem um plantel melhor que os outros. Não acho, de todo. Mas, e agora pegando aí nos reforços de janeiro, estavas a falar, que acabaram por não ser no imediato, e tu achas que faz sentido? Ou seja, a meio da temporada tu contratares 2 jogadores que não são para o imediato e podias canalizar esses milhões para deixares o plantel para soluções imediatas. Não, e para soluções necessárias, não é? Necessárias, porque o Benfica perde um dos seus melhores jogadores, o Enzo Fernandes, não é? E vai ao mercado buscar um avançado e um extremo. Pois. Que podiam ser excelentes oportunidades de negócios e, além disso, eram posições precárias no Benfica. Porque o Benfica andou a primeira metade a jogar com o Diogo Gonçalves e com o Gil Dias, não é? Sim. Que eram soluções muito curtas e, teoricamente, tinha ido buscar estes 2 jogadores que custaram muito dinheiro, para poderem entrando, não é? Tal como o Gonçalo Guedes, mas aí um jogador ainda com mais impacto, embora tenha tido problemas físicos. Por isso, não sei se a médio e longo prazo o Benfica não vai ficar satisfeito por ter feito estes investimentos, não é? E já queimou etapas e os jogadores provavelmente na próxima época já vão ser bastante válidos, ou se não correu aqui um enorme risco de deitar tudo por água abaixo por estar a pensar demasiado à frente e descurar o presente por achar que as coisas estavam feitas. Até podem vir a ser grandes jogadores e darem nas vistas aqui em Portugal, mas não deixa de ser estranho numa época em que estás a lutar pelo título, não é? Numa época em que eu digo que se fomos a somar tudo, o Benfica foi a melhor equipa do campeonato e foi a melhor equipa portuguesa lá fora, o Benfica meteu-se bem a jeito de deixar as duas coisas aqui em enorme risco. Por causa disso, o Benfica não pôde controlar a questão Enzo, não é? Eu diria que o Benfica não podia ter feito melhor do que fez em relação ao Enzo Fernandes. É pelo montante, eu acho que faz todo sentido. É um montante, mesmo aquela questão de ele fazer birra, de não vir e depois vir e jogar e depois passa janeiro todo e parece que está tudo resolvido e de repente vem outra vez o Chelsea e ele quer outra vez ir embora e força. Nesse caso não acho que o Benfica tivesse muito para fazer. Mas em tudo o resto acho que não foi o melhor planeamento, embora as coisas no fim parece-me que vão acabar por correr bem ao Benfica. É uma época positiva se for campeão, porque também chega aos quartos de final da Champions, acontece pela segunda vez consecutiva, o que nunca tinha acontecido em formato Champions, mas podia ter sido uma época bem melhor e não foi. Nós até chegámos a falar disso. Que caso... Estás com sono, tu? Estou um bocado cansado. Mas nós chegámos a falar disso até num episódio que era... este ano até seria uma belíssima oportunidade, e caso o Benfica mantivesse o nível que estava, seria uma belíssima oportunidade para poder ser campeão, eventualmente, e até chegar à final da Champions. Não era assim tão descabido, não é? Mas até tínhamos falado não era... Claro que nas olhando meias para a o calendário, iria ser muito difícil, não é? Nas meias finais. Quer dizer, não, mas se eliminasse o Inter e jogasse contra o AC Milan, seria outra eliminatória acessível, não é? Acessível, entre aspas. Aspas, eu volto a dizer, eu nunca mas consigo... mais acessível do que tu apanhares um Real Madrid ou um City. Eu tenho uma teoria muito fácil em relação à Champions deste ano. Acho que foi uma excelente oportunidade para o Benfica e também para o Porto. Agora que depois vi qual era o encadeamento, não é? E acho uma coisa, o Benfica, se tivesse jogado contra o Inter
quando jogou o Porto, ou seja, nos oitavos, o Benfica tinha passado. Naquela altura acho que o Benfica tinha passado. E o Porto, se tivesse jogado contra o Inter nos quartos de final, quando foi contra o Benfica, o Porto também tinha passado. Portanto, Foram os timings. num contexto ótimo em termos de sorteio, e que é super raro para equipas portuguesas, acabou por os timings não serem os ideais, quer para um, quer para outro, seguirem em frente, porque senão provavelmente iríamos ter uma equipa portuguesa nas meias finais. Não vou mais além disso, mas chegar uma equipa portuguesa às meias finais acho que já é algo incrível, porque nos últimos 19 anos, portanto o Porto foi campeão em 2004, e desde aí nas meias finais, se não estou em erro, só uma equipa fora dos Big Five é que conseguiu lá chegar, que foi o Ajax em 18-19, naquela campanha soberba. De resto, mais nenhuma. Portanto, para uma equipa portuguesa chegar às meias finais é praticamente chegar à final. De tão raro e de tão difícil que é, e se calhar cada vez mais difícil vai ser. Roger Schmidt, aqui uma palavra para Roger Schmidt. Achas que é uma das personalidades também do nosso campeonato? Achas que o primeiro impacto é positivo, e se achas que ele, se continuar no Benfica no futuro, pode criar aqui uma pequena máquina interessante? Eu acho que, tal como eu disse, eu não tinha grandes expectativas, provavelmente de forma errada, não é? Mas nós também só estamos aqui na cadeira sentados, de achar que um treinador vindo do estrangeiro que não conhece a realidade do futebol português poderia triunfar. Acho que o Roger Schmidt acabou por, nesse aspecto, nota máxima, mas mesmo assim... Mas está na horinha de começar a aprender português, não é? Isso sim, isso por causa das... Não, mas não vou tanto por aí, até mas acho que há aqui alguns aspectos que tem que saber corrigir, não tenho dúvidas que também terá noção disso. Um é aquele que falámos, da gestão da equipa nas paragens de seleções. O outro tem a ver com a profundidade do plantel, será que faz sentido assim ou não? E depois há a questão das substituições, que está ligada com essa profundidade do plantel, a meu ver, porque é um treinador que normalmente mexe tarde e que espreme ao máximo os jogadores, e alguns jogadores já se vão sentindo neste final da época, até se foram sentindo mais em abril do que estão a sentir em maio, mas acho que estão a sentir. E finalmente é aqui a questão, enfim, não vou dizer a questão tática. Ele tem a sua linha bem definida, depende também obviamente da boa forma dos jogadores, mas acho que é um treinador que ainda tem margem de crescimento também nesta comunhão com o Benfica, mas acho que foi uma belíssima cartada, bem vistas as coisas, por parte do Rui Costa foi uma ótima cartada. Eu não diria que com o decorrer das coisas na fase inicial que o Benfica ia conseguir esta regularidade, que o Benfica faz muitos pontos, cede pontos muito poucas vezes, e foi uma equipa bastante intensa durante grande parte do tempo, além de ele ter conseguido recuperar muitos jogadores, não é? Porque tivemos a melhor versão do Grimaldo, tivemos muitas das vezes a melhor versão do Rafa, tivemos um Chiquinho impensável, não é? O próprio Florentino andava Florentino, apesar de agora ter caído. Tivemos estes surgimentos do João Neves no fim e do António Silva no início. A melhor versão, garantidamente, do Gonçalo Ramos. Um João Mário que muita gente... O João Mário, exato, né? faltou-me o João Mário. A melhor versão e a mais goleadora de um jogador que era muito mais visto como um jogador para jogar mais recuado e que à frente se tornou muito decisivo. Se calhar faltou aqui potenciar um bocadinho mais o David Neres, mas acredito também não tenha dependido só dele. Não acho que seja uma má época do Neres, apesar de tudo. Não é? Tem ali uma fase que cai um bocadinho, não é? Comparativamente com a primeira volta e tudo. Há uma fase em que ele cai e que até tem lesão. Mas acho que tu olhas para os números dele, são bastante positivos. São bons, mas mesmo assim não foi um jogador influente durante toda a temporada. Sim. Aliás, a altura em que não foi, se calhar foi maior do que se podia prever. Tudo bem que teve uma lesão, tudo bem que teve algumas dificuldades físicas, mas muitas vezes ficou a sensação de que David Neres ia tarde para os jogos, ou David Neres era poucas vezes lançado como titular. E agora, para finalizar, já que te fiz a pergunta, porque é uma luta a dois ainda, apesar de o Benfica estar em primeiro lugar, Sérgio Conceição. Faz todo o sentido Sérgio Conceição continuar no Porto, mesmo que não seja campeão, não é?
Todo. Acho que eu tenho muitas dificuldades em achar que alguém conseguirá, neste contexto de Porto, né, sem um investimento de muitos milhões para grandes contratações, também existiram e olhas para o rendimento da época do Verón e do David Carmo, que foram os jogadores mais caros, e pensas, não foi uma... esses milhões gastos não estão para já a render, só que a história também nos mostra que Sérgio Conceição não é aquele treinador por defeito que potencia logo os jogadores. Os jogadores têm várias vidas. Éder com ele, Militão, não é? é isso. Éder Militão foi uma exceção, mas a regra não é essa, não é? E o caso, para mim, o caso mais paradigmático é o do Luís Dias, que teve que esperar o seu espaço e que depois... O próprio PP. O próprio PP está a fazer isso. Acho que para o ano vai ser um jogador determinante. Acho que há uma coisa fundamental no caso de Sérgio Conceição para ele continuar, que é Otávio continuar. Se Otávio continua, pronto, há a questão também Pep, mas eu diria que até Otávio... Pep renovou, não é? Sim, Pep renovou, mas já vai ser um jogador para ser gerido ainda com mais pinças. Andamos a dizer isto para aí há 10 anos. Mas o Otávio é um jogador tão influente, tão importante, tão pensador de toda a manobra da equipa, que é absolutamente vital para o Sérgio Conceição que o Otávio continue. Mas eu tenho poucas dúvidas que Sérgio Conceição vai estar pela 7ª época seguida à frente do Porto. Com muitos títulos, não é? Com muitos títulos. Aliás, É o treinador mais titulado da história do Porto. Não é? E vai ser interessante que a época vai abrir com, muito provavelmente, um Benfica-Porto ou um Benfica-Braga. Exato. Portanto, a final da taça ainda está por jogar, mas poderemos aqui já ter um jogo para incendiar o verão. Né? Se for Benfica-Porto, acho que se for Benfica-Braga a coisa vai ser bem mais pacífica, mas se houver um Benfica-Porto já... Começa quentinho já. Nós nem vamos ter descanso no verão. Olha, vamos então para o desenterrado. És tu a desenterrar porque houve alguém a falhar, não é? Houve alguém a falhar, portanto o Tiago ficou de desenterrar, não desenterrou, e por isso eu vou ter que sacar aqui um coelho da cartola à última da hora. Aliás, estou a abrir a ficha do homem, mas este é um clássico, não é? Isto num pós-Sporting Benfica faz todo sentido falar deste homem. Lazar Markovic. Markovic? Lembras-te do Markovic, Teca? Lembras-te? Sabes quantos anos é que ele tem? 29. Ainda é uma promessa. Está aqui na Turquia. Está na Turquia, pertence ao Gaziantep. Fez lá a primeira metade da época e depois foi emprestado ao Trabzonspor, onde é suplente. É suplente do Trabzonspor. O antigo campeão. Nem sequer entrou contra o Fenerbahçe. Quer dizer, antigo ainda é. Encontrou o Jorge Jesus neste fim de semana, mas nem sequer entrou. Portanto, não sei se o Jorge Jesus poderia ainda dar-lhe mais uma vida, levá-lo para o... Portanto, ele apanha o Jorge Jesus no Benfica e no Sporting. E no Sporting, sim. No Sporting ainda é ele. É. É ele. Faz 14 jogos e 2 golos no Sporting. Portanto, agora pode levá-lo para o Fenerbahçe. Mas pronto, Lazar Markovic, este dá para ser um desenterrado por época. É verdade. Na boa, porque ele o Markovic é o Balotelli dos pobres. É o Balotelli da Sérvia. É, mas desde que sai do Benfica, a carreira dele, até mesmo do Liverpool, a carreira dele. Ele já Portanto, a carreira dele foi uma época, não é? Porque ele só teve uma época no Benfica. Que má prestação do Markovic. Olha, então vamos agora para o isto sim ou isto não. Muito bem, Zeca. Muito bem. Viste quão a medo foi o Zeca carregar ali? Ele não tem a mesma... O Zeca, estás... Não, tranquilo, Estás se bem, metes o estás som bem, errado, Zeca, a malta estás descobre, não te preocupes. O teu isto sim, qual é? É assim, se tu me permites, eu tenho 2 isto sims. É lá. Tenho 2 isto sims para trazer. O isto sim número 1 é o Ricardo Lestre. Porquê? Porquê? Porque, Ricardo, já falei contigo em privado sobre isto e agora tenho de dizer publicamente. Tu estás no ponto. Tu estás no ponto, rapaz. Tu estás com... Que idade é que tens? 28. 28 aninhos. Hã? Malta feminina que nos ouve. 28 aninhos que este homem tem. Portanto, o Ricardo
na altura da pandemia começou aí com um ginásio, era o típico gajo de ginásio que gostava de fazer as suas stories, meter Não, o seu... atenção, eu não fazia. ali a Eu puxar. partilhava coisas que o meu primo Pronto, colocava. é isso. Eu partilhava porque ele também queria... Claro, e aposto que lhe pedias, olha, filma-me quando Por eu estiver acaso a não. puxar estas costas. Não, por tal. acaso não. Portanto, Por acaso passaste por essa fase que é normal, não é? Portanto, porque tu deixaste aquela... Vamos lá ver. Um aspecto mais sedentário que tinhas. Sim. E passaste a puxar ferro com força. E, portanto, eras aquele bicho de ginásio, não é? Aquele areia na cabeça e tal, não tinhas em nada. Já viste os estereótipos E que este agora, gajo cria? Epá, é e agora, tu estás num nível muito acima. Pá, nota-se que tu estás Grande com outra elogio, pinta, grande estás com elogio. enorme qualidade. Porquê é que eu digo isto? O Leicester foi 3 ou 4 dias para Bordeus. Atenção, eu não quis saber, mas o Leicester veio à minha casa dizer-me isto, como diz o nosso administrador Pedro Dias, veio à minha casa dizer-me, olha, estou aqui, porque nas redes sociais ele fartou-se meter isso, mas tudo com muita pinta. Acabou-se aquele Leicester que ia para Ibiza e que partia tudo. Não é, já não é esse homem. Este é um homem para casar. Isto é importante dizer. Ricardo Opa. Leicester com grande pinta, passeou Bordeus, viu as caves, andou a provar o seu vinhinho de copo baixo. Impecável. Mais nada, pá. Senhoras e senhores, está aqui um homem para casar. Já viste, Zeca? Já viste? Epá, este homem. Já vai o corte para as redes sociais. Exato. Pá, agora vou Agora dar o uma... verdadeiro, Agora vamos lá, isto vamos sim, lá. é o João Neves. O João Neves, pá, estou deliciado com aquele miúdo. Tem muita Que personalidade, o miúdo. bom jogador. Eu Epá, sou, e não- eu sou não- pouco impressionável com miúdos, cada vez menos. Tipo, já estou muito calejado para aquela coisa de miúdos que aparecem, fazem 3 jogos e não sei o quê. Pá, mas o João Neves é um jogador diferente. Diria que é diferente. Não sei se vai dar ou se não vai dar, mas tem ali traços completamente diferentes em termos de maturidade, personalidade e espírito de estar lá dentro. Tenho ficado de boca aberta com as exibições deste João Neves. Quando ele entrava aqueles 5 minutitos ou 2 minutitos, não dava nada ainda por ele, não é? Porque não dava para ver. Epá, e num derby sentou o Florentino, atenção. Não é? Sim, isso já vem de, Sim, já vem de algum de alguns tempo, jogos, mas num completamente. derby, É que a questão é que ele tem feito já sempre 90 minutos. Ele já nem sai. Portanto, olha, Sim, muito bem, muito bem. muito impressionado com o João Neves. E não deve ir para a seleção. Calma com isso, calma. Uma coisa de cada vez, mas é um belíssimo jogador para se estar atento nos próximos anos. Olha, o meu isto sim é o Paulo Sousa conseguiu manter a Salernitana Verdade. na Série A. Pá, mérito, 3 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. É verdade que é muito empate, mas não deixa de ser bastante positivo. Ainda não sabemos como é que vai ser hoje. Ele hoje joga contra a Roma. Quando o episódio estiver lançado, já se Sim, sabe quando já é que se isso vai sabe. ficar. Mas é uma equipa que parecia algo destinada à despromoção. E ele entra... É verdade que a coisa não correu muito bem no Flamengo. Mas foi no ano passado, não foi? Foi no ano passado, não é que ele chegou a estar no Flamengo, não foi este ano. Este ano foi o Vítor Pereira que começou. No ano passado é que foi o Paulo Sousa. Sim. E a coisa não tinha corrido muito bem e ele assumiu a Salernitana a meio da época, sensivelmente. E pronto, e está aqui a prova. Olha, isto não, vamos lá. E o teu é? Não se seca a medo. O meu isto não é o racismo que se viu no Mestalha. E como tu sabes, eu sou muito fã do Valência. Pá, mesmo que eu não gostasse, gostando ou não gostando, tanto me faz. Que vergonha. Com o Vinícius vergonha. tem sido recorrente, é triste. E É- já aconteceu, acho que em Maiorca também aconteceu. Absolutamente vergonhoso. Malta, Palma. perceba uma coisa. Quando um jogador é provocador ou quer que seja, eu acho que os adeptos têm todo o direito de se manifestarem, de criar um ambiente hostil, de assobiarem, não é? Aquela coisa sempre toca, por exemplo, o João Mário em Alvalade foi muito assobiado e até o Roger Schmidt explicou que um bocadinho isso teve a ver com a saída dele ao intervalo. E até na seleção, foi. E na seleção, exato. Pronto. Epá, isso é uma coisa. E é... Enfim, eu não acho que haja necessidade, mas aceito totalmente. É tudo... Agora, Eu aceito e não aceito isto. usar... Tu o quê? lembras do Ronaldinho? O Ronaldinho era um entertainer também e fazia muitas coisas dessas dentro de campo, estás a ver? O Vinícius é um bocado assim, é como o Neymar. Não. pronto,
Não, Mas estás eu a estou a falar di- que eles têm o direito de protestar, não é? Ou de se manifestarem quando eles Não, brincam. estou a dizer que eles têm o direito de tentar criar um ambiente hostil, de assobiarem o jogador e tudo isso. Opá, isso é perfeitamente legítimo. ok, Agora, ok. se esse ambiente é com recurso a ações que procuram atacar a raça, o género, enfim, a orientação sexual, isso é outro patamar. Isso é um patamar que eu achava que já nem acontecia. Não fazia a mínima ideia até que estava tão enraizado em Espanha como está. É muito triste. Não é só em Espanha que está enraizado. Nós em Portugal também temos muito ainda para evoluir nesse aspecto, mas acho que aqui foi outra dimensão. Muita dimensão, demasiada dimensão. Epá, e para mim a cereja num topo de um bolo podre foi o Javier Tebas vir desculpar-se daquela ação. Epá, vir desculpar-se, não, vir atacar o Vinícius naquela ação. É uma vergonha. E ainda mais, o Super Deporte, é o jornal de espanhol, o jornal de Valência, faz uma coisa absolutamente inenarrável a dizer que o Vinícius não tem que provocar. Pá, por amor de Deus, que coisa mais infeliz, que coisa mais feia e que necessidade de uma vassourada em Espanha. Concordo. Para que isto deixe de acontecer. Olha, o meu isto não. E atenção, eu acho que o Vinícius é efetivamente um jogador provocador. Pá, mas nada justifica isso. Então o Neymar também é. Claro, O Ronaldinho também pronto, era. é o que for. Tu Faz aceitas parte ou não da ginga. aceitas, depois Sim. tentas... Podes assobiá-lo à vontade, qual é o Isso problema? faz parte do futebol. Nós, se não tivéssemos esse tipo de jogadores, eu acho que a coisa ia ser muito boa. Obviamente. O meu isto não é. Eu também vou ficar em Espanha e é o Málaga. Desceu. Sim. Eu não quero ser um bocadinho mau, mas desceu finalmente à terceira, porque já se andava a arrastar na segunda já há várias épocas. Isto era a crónica de uma morte anunciada, porque o Málaga já andava muito mal, constantes problemas financeiros. O Altani nunca mais se livra do clube, apoderou-se do clube, e portanto, e aqui está à vista. A situação do Málaga é 19º, com 43 pontos, já não consegue chegar ao lugar do Villarreal B, que tem 50 e é a primeira equipa acima da linha d'água. E portanto, Málaga na terceira. Eu acho que o Depor ainda está na terceira, não é? O Deportes está, mas está a lutar pela subida. Sim, ainda pode subir. Pronto, é triste, mas o Málaga, não querendo ser muito mau, teve o que mereceu. E isto aqui faz-me lembrar um bocadinho o Valência, se arrastar nas próximas épocas, assim como o Málaga se arrastou na segunda, vai ser um bocadinho bem feito, era mais do que esperado, não é? Sim, se bem que a dimensão mesmo assim é diferente. É diferente, mas percebes, o Valência é uma equipa para andar lá em cima, por amor de Deus, não é uma equipa para andar a lutar pela manutenção. Ora, vamos então agora para o Se Eu Fuera. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Olha, sou eu, não é? O Se Eu Fuera, e vou ser muito, muito prático e muito simples. Se eu fosse Bernardo Silva, riscava já, isto já se fala há tanto tempo que já em nós, arriscava já Barcelona, PSG. Ele tem que jogar ele tem que estar na mesma equipa que o Guardiola, ponto. Ponto. É pá, aquela eliminatória Casa muito bem. aquela segunda mão contra o Real Madrid. Epá, inacreditável o Bernardo. Jogou, mas pesadíssimo. E eu penso, o Barcelona, fazer o quê? Não é um Messi. Bernardo não é um Messi. Não, embora as pessoas de lá, penso eu, os catalães, olhem para o Bernardo Silva como um possível substituto direto do Messi. Bernardo não é Messi. É um jogador diferente, embora a fisionomia seja parecida e algum toque de bola também, mas não tem nada a ver. PSG, acho que nem é preciso acrescentar muito. Sim. São as equipas que se fala estando interessadas no Bernardo. Acho que não é preciso falar muito. Não? Perante esses dois destinos, eu também ia para o City. Exato, mais vale a pena ficar no City, não é? Agora tem uma oportunidade enorme. Mas eu não concordo totalmente com o que tu dizes em relação ao Barcelona. Achas que não? Acho que não. Acho que o Barcelona está ali meio barril de pólvora, apesar de ter sido campeão, mas ainda não é aquele Barcelona. Mas ao mesmo tempo, não sendo aquele Barcelona, pode ser mais propício para o Bernardo Silva brilhar e assumir um papel de destaque, como eu acho que ele deve ter. Acho que teria um ótimo treinador para isso.
Não acho que... Enfim, Mas acho que é mais fácil ele ser uma figura de destaque no Barcelona do que no City, não é? Porque no City... sim. eh, Embora ele seja no City, não é? E bastante ele neste momento vai é indiscutível, sendo. não é? Neste momento é indiscutível, depois passa também por fases em que, Sim, em que que é não mais é. suplente Mas do o que Guardiola titular. sempre foi um bocadinho assim, não é? Ele É, vai mudando os jogadores é também. isso, Também é tem um isso. banco excelente, mas olhando para os dois clubes, para a profundidade do plantel dos dois clubes, a situação é completamente diferente, não é? O Barcelona, eu não olho para o Barcelona e não vejo um Barcelona com capacidade para lutar por uma Liga dos Campeões neste momento. O City sim, não é? O City é aquela equipa que, embora claudicando sempre nos momentos cruciais da Liga dos Campeões, nas eliminatórias mais à frente, é uma equipa que tu dizes sempre, para mim é sempre candidato, à final, pelo menos, não é? Tu preferes ser rico no meio dos pobres ou pobre no meio dos ricos? Isso é uma boa... Preferes estar na segunda a lutar para subir ou estar na primeira a lutar para não descer? Pois. É sempre a mesma... Gosto muito destes dilemas, Luís. É bom. muito difícil. É muito difícil. Mas eu acho que o Bernardo seria mais feliz em Barcelona. Achas? Acho. Ei, isto é polémico. Acho que sim. Isto é polémico, aqui não é o podcast. Olha, e polémico também é nosso fechozinho. Zé, Tá feito. queres vir aqui aparecer ou não? Não, Ei, ei. grande Zeca. Vamos Um lá então. abraço. Cuidem-se.